Eu sei que você tem pressa, ainda mais você que quer ter resultados fora da curva, que quer ser diferente da maioria e que tem vontade de fazer acontecer. Mas eu vou te mostrar agora como essa pressa que você tem, na verdade, está destruindo os seus resultados e como que você pode ter o que eu chamo da pressa produtiva. Mas para isso eu preciso te contar uma história. Eu tinha acabado de ser promovido para head de conteúdo numa empresa que faz parte do Galaxy da Hotmart, ou seja, uma das 25 empresas que mais faturam em toda a plataforma. E na mesma semana o meu chefe, fundador da empresa, ia viajar e ficar um bom tempo fora. Então tinha que estar tudo rodando direitinho. E eu tava com pressa para fazer as coisas acontecerem. Eu precisava estruturar toda a estratégia, começar a produção de conteúdo para 3 perfis no Instagram, 2 canais no YouTube e ainda mais 2 blogs que a gente queria tirar do ar. Mas o que realmente aconteceu é que a gente tinha uma equipe de 7 pessoas e nenhum conteúdo em nenhuma rede social. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas com certeza aquela foi uma das semanas mais tensas e que eu tava com ansiedade explodindo, tudo porque eu deixei a pressa me cegar. Deixa eu te explicar melhor. Eu tinha essa missão de estruturar todos esses posts e o que eu tentei fazer, na verdade, foi juntar tudo ao mesmo tempo por causa da pressa. Eu queria ter tudo estruturado o mais rápido possível e aquilo lá foi como criar uma tempestade num copo d'água. Eu coloquei tanta pressão e tanta pressa para ter tudo estruturado, colocar os posts no ar, começar a rodar toda a estratégia, eu tentei fazer tudo de uma vez. Isso acabou mais criando uma tempestade num copo d'água do que de fato existia ali, sabe? Eu acabei colocando tanta força para fazer aquilo, tanta pressão, que eu acabei me complicando e não conseguindo gerar o resultado que era esperado. O que acontece de verdade quando você está no meio dessa tempestade, está com pressa e precisa fazer as coisas acontecerem, é que você não consegue mais enxergar as coisas com clareza. Toda vez que você está com muita pressa e tenta colocar muita pressão para conseguir fazer algo, você entra no modo reativo. Só que quando você entra no modo reativo, você não consegue enxergar outras alternativas, não consegue criar outros caminhos e acaba complicando muito mais uma coisa que era para ser simples e muito mais tranquila de fazer. E para deixar um pouco mais claro o que eu quero te mostrar, eu quero que tu imagine aqueles cavalos que andam na rua, que eles têm o tapa-olho e eles só conseguem olhar para frente, né, para não se distrair, para não causar um acidente. O que acontece é que quando você tá nessa pressa, o seu cérebro ele funciona que nem esse tapa-olho, ele só consegue enxergar um caminho e não consegue enxergar as diferentes alternativas que você poderia tomar e que deixariam aquilo muito mais simples, além de trazer mais resultado. E por não enxergar nenhuma alternativa, você começa a ficar ainda mais tenso, mais ansioso e focar ainda mais. Então é meio que um ciclo vicioso, porque você começa a se fechar para outras alternativas, se fechando para outras alternativas, você foca muito mais naquilo e entra nesse looping assim que é impossível escapar e encontrar alguma alternativa que faça sentido, conseguir de fato fazer aquilo que você precisa fazer e começa a ficar cada vez mais sobrecarregado, mais tenso, até ou dar um jeito de resolver aquilo ou colapsar totalmente. Então a verdadeira pergunta aqui não é como que a gente faz para resolver um problema específico. Na verdade, a gente tem que se perguntar como tirar esse tapa-olho, como tirar essa venda. E a única forma de fazer isso é através do relaxamento. E quando eu falo em relaxamento, não é pegar o celular e ficar mexendo no TikTok ou entrar na TV, ver uma série na Netflix. Na verdade, o relaxamento ele é o que permite o teu cérebro tirar o foco total de uma coisa e conseguir pensar em novas ideias. E é por isso que algumas das suas melhores ideias surgem quando você tá tomando banho, tá prestes a dormir, porque é no momento que o teu cérebro tá mais relaxado. E quando o teu cérebro tá mais relaxado, você consegue tirar essa venda, enxergar diferentes caminhos, e aí você pode se fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: como seria se isso fosse mais simples? Como seria se essa missão que eu tô tendo aqui na minha frente fosse mais fácil de resolver, fosse muito menos complexo do que eu imagino que ela é? E na maior parte das vezes, se não em todas, você vai ver que existe uma maneira muito mais fácil do que aquela que você estava quebrando a cabeça para fazer acontecer. Isso não sou só eu falando, alguns dos maiores gênios da história faziam a mesma coisa. Por exemplo, Einstein, ele quebrava a cabeça para resolver um problema, ficava focando naquilo e quando ele via que não surgia mais nada disso, ele pegava o barquinho dele que ele tinha, morava na Suíça, e ele ia velejar num lago que tinha lá. E quando ele estava velejando, ele conseguia verdadeiramente relaxar, e relaxando, ele começava a ter ideias para resolver aquele problema, ele conseguia tirar o foco daquilo e ver outros caminhos, né? Porque quando você está no meio da tempestade, o que acontece é que você não consegue enxergar. Então, a ideia desse relaxamento é conseguir tirar o zoom e aumentar a perspectiva, né? Ver outros caminhos. É como se você fosse uma mosca batendo na janela e a janela tá aberta do lado, só que você não consegue ver que a janela tá aberta porque você tá
forçando tanto naquela resposta que você não olha pro lado para conseguir ver essa alternativa. Agora, se você for como eu, você pode pensar, pô, mas não faz nenhum sentido, como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer se eu não tô fazendo aquilo, se eu tô tentando relaxar? Mas aí é que entra a pressa produtiva, porque a ideia do relaxamento é só te tirar daquele modo reativo, ampliar a tua visão e te fazer enxergar outros caminhos. Só que uma vez que você consegue enxergar esses outros caminhos, você consegue definir o que fazer, definir uma prioridade, é aí que você consegue de fato ter pressa. Só que dessa vez, ao invés de ter pressa em algo que você não sabe o que você está fazendo, ao invés de ter pressa tentando forçar alguma coisa, você conseguiu enxergar o caminho, você consegue definir uma prioridade, quebrar essa prioridade numa lista de próximas tarefas e tendo isso claro, tendo as próximas tarefas estruturadas, aí sim você pode ser mais impaciente com o esforço que você está colocando, porque você sabe o que precisa fazer, você não está tentando descobrir o que fazer enquanto faz. Então uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, que é uma das maiores habilidades que eu aprendi nos últimos meses, é justamente pegar uma única tarefa, uma coisa por vez, definir isso como prioridade, como foco, quebrar nos próximos passos e aí sim conseguir encaixar na minha rotina para fazer aquilo todos os dias. E é literalmente assim que você consegue ter aquele resultado que você tanto sonha, com aquela pressa que você tem em alcançar esse resultado, mas sem se sobrecarregar, sem ficar ansioso pensando no próximo passo, porque, claro, uma coisa é certa, você não vai ter o caminho todo claro, não é como se eu fosse parar aqui e definir os próximos 5, 10 anos de um negócio. Na verdade, essa quebra que eu faço, né, das tarefas, muitas vezes elas servem só para tipo uma semana, depois eu já tenho que passar por esse processo de novo, eu já tenho que tirar de novo, relaxar, repensar o que eu preciso fazer, e aí sim pegar o que eu aprendi naquela semana, dos últimos resultados que eu tive, e colocar tudo em prática de novo. E aí ficar nesse ciclo até conseguir de fato ter os resultados. Então se você agora tá se sentindo sobrecarregado, tá com essa pressa, tá tentando forçar alguma coisa acontecer, tenta só parar, respirar um pouco, relaxar. E quando eu falo em relaxar, não é ficar no celular, não é ver TV, é literalmente parar, meditar, dormir, que seja coisa que não vai deixar a tua mente continuar ativa. Então, jogar videogame não é relaxar, ficar no TikTok não é relaxar, ver TV não é relaxar. É de fato meditar, dar uma caminhada, coisas que vão de fato deixar tua mente pensar, parar para ela ruminar um pouco sobre as coisas. E aí uma vez que você consegue ver os outros caminhos, você pode definir uma prioridade, focar naquilo, quebrar nas próximas tarefas e aí de fato conseguir ser impaciente com o esforço que você está colocando, mas sendo ainda paciente com os resultados. Então experimenta colocar isso em prática, eu te garanto que você vai conseguir reduzir muito a sua sobrecarga, a sua ansiedade e de fato fazer o que você precisa fazer, alcançar o que você quer alcançar. E se você, assim como eu, é uma pessoa que está sempre pensando em crescer, se desenvolver, criar negócios também, dá uma olhada no primeiro link da descrição, porque tem uma comunidade de pessoas assim como você te esperando. Então, clica no link aqui embaixo e bora pra cima.